Paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos continuar lendo o Evangelho de João, né? Vamos ler o capítulo 3, o 4, o 5, não, o 4, 5, 6, né? Que o último nós temos o primeiro 1, 2 e o 3. Bom, essa semana foi poderosa, irmão, está sendo poderosa. Nós tivemos uma reunião de homens na Videira Canaã. Depois nós tivemos um culto maravilhoso com o pastor Luiz Rigonato, né? Ele visitando a nossa igreja, nosso antigo pastor. E ontem nós fizemos uma oração às 5h30 da manhã lá no Videira Bueno, né? Eu fiz esse vídeo, né? Tá no último vídeo do canal. Vai lá, veja esse vídeo também. Não deixe esse vídeo flopar, que foi maravilhoso demais, foi uma sessão maravilhosa, parecíamos um exército. Foi muito bom. E bom, hoje vamos estar continuando na palavra, né? Bom, irmãos, esse capítulo, né, no capítulo, vamos ler, começar com capítulo 4, né? O Evangelho de João. Antes disso, dê o joinha, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Aperte no sininho também para você não ficar sem as novos vídeos, tá? Estamos tentando melhorar cada vez mais os nossos vídeos, o áudio, a luz, tá bom? Mas eu preciso muito da sua ajuda. Bom, estamos no capítulo 4, ok? Nesse capítulo vemos Jesus se encontrar com a samaritana, né? E o modo como ele aborda a moça é extraordinário, né? No verso 7, ele fala: Nisso veio a mulher samaritana de água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Um pedido. Tá? Muitas vezes Jesus quer se aproximar de você dessa forma, com um pedido. No verso 10, Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus a quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Irmãos, depois ele gera a curiosidade para chamar a atenção da samaritana, né? O que é uma água viva? Como assim? Ele está me falando que ele me daria de beber? Jesus depois continua, né? Quem beber desta água terá sede outra vez. Verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Logo em seguida, Jesus faz uma promessa. Assim também conosco, irmãos, sabe? Existe para nós essa fonte de água viva. A mulher samaritana tinha uma necessidade física de água e foi atraída por isso. Qual é a nossa necessidade hoje, irmãos? Deus pode supri-la, né? Lógico que pode. Deus pode suprir toda a água da vida, todas as nossas necessidades. Verso 15, a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ela pediu, ela clamou. E é assim que nós devemos buscar a Deus, irmãos, clamando, buscando, sabe, com sede. No verso 8, Mateus capítulo 7, verso 8 fala assim: Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e aquele que bate a porta será aberta. Peça a Deus e Ele te dará. Mas havia uma questão que atrapalhava a mulher. No verso 20, João capítulo 4, verso 20 fala assim: Os nossos antepassados neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é onde se deve adorar. A religiosidade atrapalha, irmãos. Porque você tem que ser melhor, tem que fazer do modo certo, ou do modo que outros acreditam ser certo. Você precisa se encaixar em algo que não é, sabe? Sempre é assim na religiosidade. Sempre você tem que ser algo diferente, ser algo que você não se encaixa. No verso 21, Jesus então corta toda essa religiosidade.
Jesus declarou, creia em mim, sabe? Para de olhar para os outros, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Irmãos, esses são os dias de hoje, sabe? Nós devemos adorar Deus em espírito e verdade e não ficar olhando para a religiosidade. Isso pode, isso não pode, isso acontece, não acontece. Como seria acontecesse isso? Irmãos, adore a Deus, busque a Deus, amém? Hoje podemos adorar em espírito e em verdade. Sabe? A mulher saiu de lá louca para evangelizar essa verdade, né? Lá no verso 39 fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Amém, irmãos? Também precisamos abrir a boca e contar aos outros tudo que Jesus fez na nossa vida, sabe? No verso 40 fala assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Agora vamos para o capítulo 5. Evangelho de João. Nesse capítulo, Jesus foi para Jerusalém. Lá ele viu um homem paralítico, né, perto de um tanque. Havia também outros doentes e enfermos ali. Toda vez que a água do tanque se mexia, né, a pessoa pulava num tanque e eram curadas. Ou se diziam que eram curadas. Né? Mas o paralítico não conseguia. Jesus chegou perto do paralítico e falou. Quando o viu deitado, né, verso 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Era a vez do homem falar, eu quero. Mas ele olhou para Jesus e respondeu. Verso 7, para ele disse, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mas Jesus não queria saber das desculpas dele. Ele estava perguntando se ele queria ser curado ou não. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Ficamos falando para Jesus o porquê dos nossos problemas e não falamos o que realmente queremos para dele, né? Jesus está perguntando hoje para você, você quer ser curado? Você quer melhorar financeiramente? Você quer um casamento melhor? O que você quer? Não dê desculpas, responda. Verso 8, Jesus fala, né? Então Jesus disse, levanta-te de sua máquina e ande. Essa cura foi feita no sábado e por causa disso os mestres da lei começaram a perseguir Jesus. Mas Jesus só tinha uma resposta. Verso 17, Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus nunca descansa, Ele está sempre do nosso lado. Amém? Bom, agora o capítulo 6. Jesus estava com seus discípulos, subiu um monte e viu a multidão e seguindo. Verso 5, capítulo 6, né? Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde se comprariam os pães para esse povo, para o povo comer? Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Filipe deu uma resposta que todos nós provavelmente daríamos. Ele olhou para o lado natural. Muitas vezes em nossas vidas buscamos soluções naturais para resolver os problemas. Mas será que é isso mesmo que Deus quer que façamos? Será que Ele deseja que busquemos apenas soluções humanas? No verso 8,
Jesus fala, a Bíblia fala, né? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas o que isso para tanta gente? Um rapaz estava ali e quis ajudar, irmão. Ele ofereceu tudo que tinha. Ele não se preocupou se seria possível ou não alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Ele simplesmente se entregou. Jesus fez um milagre, né? Isso muito é uma oferta nossa todos os dias, né? Na igreja ou no dia. Nós nem sabemos, nós entregamos o que temos, assim, não nos preocupamos se vai dar ou não. Verso 10 fala, e Jesus diz, mande o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Jesus pediu para que todos se sentassem. Isso nos ensina a descansar e não ficarmos aflitos diante das circunstâncias. Quando ele pede para sentar é porque algo está para acontecer. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e partiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam. O mesmo fez com os peixes. Irmãos, Jesus multiplicou, ele deu graça, repartiu e todos comeram quanto quiseram. Verso 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Essa frase Jesus marcou muito, irmão, sabe? Precisamos cuidar daquilo que Deus nos dá. Nem as sobras são desperdiçadas. Tudo tem valor aos olhos de Deus. Então cuide do que Deus está te entregando. Amém? Depois disso, Jesus, percebendo que queria proclamar o rei e forçar a força, retirou-se sozinho para orar. Enquanto isso, seus discípulos seguiram um barco a caminho de Cafarnaum sem Jesus. No verso 18 fala assim, que soprava o vento forte e as águas estavam agitadas, irmãos. Quando estamos sem Jesus, os ventos contrários são fortes e as águas agitadas, precisamos tomar muito cuidado. Jamais podemos esquecer de Jesus entrar no nosso barco, né? Jesus sempre tem que estar no nosso barquinho. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Em outros versículos diz que eles pensaram que fosse um fantasma, mas quando estavam sem Jesus, nosso barco, o medo toma conta de nós, irmãos. Sabe? Então sempre tenha Jesus do seu lado. Porque a palavra de Deus fala assim, que o verdadeiro amor joga fora todo medo, né? Lança fora todo medo. No verso 21 fala assim, então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Irmãos, quando recebemos Jesus no nosso barco, chegamos ao nosso destino logo, rápido. Chegaram do outro lado, os discípulos perguntaram a Jesus. Então lhe perguntaram, no verso 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Né? Crer em Jesus, é só crer, irmãos. Essa é a obra de Deus, precisamos apenas crer em Jesus, crer que tudo já foi concretizado por Ele, tudo já foi feito. Então, o que temer? Amém? Bom, o vídeo está enorme hoje. Bom, leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Dê um joinha, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Tamo junto, irmãos. Sabe, sempre, até depois do fim. Tenha um dia abençoado.